direito autoral e direito à imagem. O que são direitos autorais? O direito autoral compreende a proteção das obras intelectuais expressadas ou materializadas em algum suporte. A proteção autoral está estabelecida na Lei 9.610 de 1998 e no inciso 29 do artigo 5º da Constituição Federal. O que é protegido por direito autoral? A legislação autoral protege os direitos de autor e os direitos conexos ao do autor. Alguns exemplos de obras protegidas são textos de obras literárias, artísticas ou científicas, obras fotográficas, obras de desenho, obras audiovisuais, entre outros. Portanto, não há proteção para ideias ou inspirações, dentre outros. Apesar de existirem conteúdos de fácil acesso na internet, disponíveis em sites de busca, esses conteúdos são protegidos pela lei autoral. Por isso, lembre-se, informar quem é o autor da obra é necessário. Direitos autorais no contexto educacional. Como faço para que uma obra minha não seja apropriada por alguém? Uma boa alternativa é informar, seja no texto, vídeo, áudio ou material que seja produzido, como ele pode ser ou não utilizado por alguém. Por exemplo, com a frase "todos os direitos reservados ao autor", ou então "não pode ser utilizado sem autorização expressa do autor". Além disso, pode-se utilizar as cláusulas do Creative Commons, comentadas mais adiante. Assim, se você deseja que suas aulas não sejam copiadas, você deve usar essas informações nos materiais produzidos. Posso utilizar materiais de terceiros nas minhas aulas? Sim, desde que o material esteja liberado para uso, sempre fazendo a referência ao autor e à respectiva obra. É importante observar se existe autorização no material didático, informando se ele pode ser alterado, se pode apenas ser compartilhado na íntegra, etc. Lembre-se de sempre respeitar a autorização dada. A que autorização se refere? Veja, de uma forma geral, materiais produzidos para educação podem ser mencionados em outras obras, desde que conferido o devido crédito ao autor. Importante saber que existem limitações aos direitos autorais e que a citação é permitida, a teor dos incisos 2º, 4º e 8º do artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. O que pode ser utilizado e como pode ser utilizado? Você pode utilizar vídeos, por exemplo. Se ele está disponível no YouTube, você pode indicar o seu link e a data em que foi acessado. Esses vídeos também têm proteção autoral e até de direitos conexos em determinados casos. A obra não pode ser usada na íntegra. É possível fazer o link com a obra, indicar onde disponível, mas não usá-la indiscriminadamente. Em caso de vídeos pagos, estes não podem ser compartilhados. Além disso, você pode criar um material com a união de materiais disponíveis gratuitamente de terceiros. Importante lembrar que o material não pode ser usado na íntegra e sempre deve ser concedido o crédito ao autor, ou seja, fazendo a indicação da autoria e do local onde pode ser acessado, por exemplo, textos, vídeos e podcasts. O segredo é sempre informar a referência correta. Preciso pedir autorização para usar a obra de terceiro? Se a obra estiver em domínio público, não é preciso obter autorização. Apenas em caso de a obra solicitar isso, ou se todos os direitos estiverem reservados. Para isso, você pode entrar em contato com o autor por e-mail, por exemplo. Para finalidade didática, o uso é possível quando não houver proibição expressa, sempre com observância das limitações autorais estabelecidas no artigo 46 e incisos da Lei de Direitos Autorais. O que eu não posso utilizar nas minhas aulas?
Além de estar atento se o autor permite a disponibilização do seu material, você não pode utilizar íntegras de livros impressos digitalizados cujos direitos estejam reservados, íntegras de filmes, vídeos e podcasts cujos direitos estejam reservados, íntegras de artigos científicos ou de opinião cujos direitos estejam reservados, íntegras de qualquer material que contenha a palavra em inglês copyright ou símbolo correspondente, indicação de que a reprodução é proibida, ao lado do nome e com o ano. O que posso disponibilizar especificamente no Moodle ou em outro ambiente virtual de aprendizagem? Pequenos trechos de livros, desde que referenciada corretamente a fonte. Pequenos trechos de filmes, vídeos e podcasts, desde que referenciada corretamente a fonte. Pequenos trechos de artigos científicos ou de opinião, desde que referenciada corretamente a fonte. Íntegras de livros, filmes ou artigos que estejam em domínio público. Íntegras de livros, vídeos, artigos, filmes, podcasts que sejam disponibilizados a público pelos seus autores e que não conste expressamente a vedação ao uso. Materiais disponibilizados por meio da licença de reprodução e uso específicos Creative Commons ou Copyleft. Fotografias, foto de pintura, gravura, escultura, partitura, etc., se não consta direitos reservados, copyright ou símbolo correspondente, desde que referenciada corretamente a fonte. Muitas fotografias, desenhos ou outros disponíveis na internet não fazem menção ao autor e nem por isso podem ser livremente utilizadas, pois têm proteção autoral. A internet proliferou indevidamente obras de terceiros, sem conceder o devido crédito, mas não é por isso que elas perderam a autoria, são livres ou estão em domínio público. Hoje, existem sites na internet que disponibilizam de forma gratuita algumas imagens ou desenhos para download. Essas podem ser usadas livremente. Não pode ser usado indiscriminadamente o que se encontrar pela rede, sem saber se é livre. Lembre-se que sempre deve ser referenciado o autor e a fonte, mesmo que sejam de pequenos trechos, uma frase, um esquema, uma imagem, etc. Licença Creative Commons na criação e reprodução das aulas. Por outro lado, você pode utilizar materiais que detenham licenças do tipo Creative Commons. A utilização de materiais com o selo CC varia de acordo com o objetivo da reprodução, sendo necessário estar atento à forma da licença. O selo CC BY permite a reprodução, alteração, adaptação e criação, mesmo que para fins comerciais. O selo CC BY/SA permite a comercialização, reprodução, alteração, adaptação e criação, mesmo que para fins comerciais, contanto que seja atribuído o devido crédito ao autor original, e que os trabalhos derivados também estejam licenciados sob termos idênticos. O selo CC BY/ND permite a comercialização e reprodução inalterada na íntegra, com os créditos atribuídos ao autor. O selo CC BY/NC permite a reprodução, alteração, adaptação e criação, mas para fins não comerciais, e desde que citem o autor, mas os trabalhos derivados não precisam ser licenciados nos termos idênticos ao original. O selo CC BY/NC/SA permite a reprodução, alteração, adaptação e criação, mas para fins não comerciais, e desde que citem o autor, mas os trabalhos derivados precisam ser licenciados nos termos idênticos ao original. O selo CC BY/NC/ND é o mais rigoroso de todos. Ele permite o download e compartilhamento, mas impede alterações e a comercialização. Esses selos devem aparecer logo abaixo a reprodução do material, em slideshows ou em artigos científicos.